Salve rapaziada, irei aqui trazendo mais um papo tático para falar de tênis e falar de João Fonseca, que infelizmente foi eliminado para o Nicolas Jarry, o chileno número 143 do mundo, que venceu o João no terceiro round de Wimbledon, né? A partida acabou agora há pouco, parciais de 3-1, 6-3, 6-4, 3-6, 7-6, venceu no tie-break a partida e infelizmente o brasileiro perdeu e não segue na competição. Vamos falar dessa partida. Antes de mais nada, só vou te pedir para se inscrever no canal, ativar o sino, deixar o seu like para ajudar a gente aí e comentar o que você achou desse jogo, o que você tem aí para dizer. Vamos debater essa partida aí nos comentários, beleza? Vamos pro vídeo. E vamos lá dar aquele panorama geral, né, que a gente já é acostumado a fazer aqui. O João chegou para essa partida depois de vencer o britânico Jacob Fernley e o americano Jenson Brooksby, né, e chegou confiante para a partida jogando um belo tênis, assim como o chileno, que veio do quali, passou ali por 3 adversários, depois eliminou o número 8 do mundo, Holger Rune, e depois passou também de fase contra o americano Leonard Thiem, freguês do João, que poderia ter sido ele hoje, infelizmente não foi. Mas os dois chegaram bem para a partida, chegaram numa boa fase, o chileno jogando no nível acima, né, jogando melhor, fechando melhor as suas partidas, com mais confiança, mas o brasileiro também jogando muito bem, então era uma partida muito parelha, com um favoritismo muito acirrado. Eu cheguei a dar o João como favorito por pouca coisa, mas a verdade que todos sabíamos é que seria uma partida muito difícil e que o João não conseguiria vencer facilmente só porque era o número 143 do mundo, o ranking que é completamente irreal para o que o chileno joga. O chileno joga muita bola, joga muito bem tênis e assim, na grama, jogando nesse nível, tem muitas chances de longe, porque o que ele tá jogando é um absurdo, rapaziada. Mas, bom, vamos falar sobre o primeiro set. O primeiro set começou ali, né, com ambos confirmando seus serviços, como a gente já esperava, os dois sacam muito bem. E a estratégia do chileno que a gente já havia dito antes, no último vídeo, começou dando certo. Ele forçou aquele saque, né, o primeiro saque forte que ele tem, e aquela estratégia de saque primeira bola para tentar encurtar os pontos. A gente já imaginava que ele viria para esse tipo de jogo e estava entrando, estava dando muito certo. Ele estava conseguindo colocar o primeiro saque bem em quadra e aí acabava forçando aquela devolução mais curta que ele conseguia matar o ponto. Mas até nos momentos que ele não fazia isso e não conseguia, ele estava meio que surpreendendo até a mim mesmo, porque, como eu disse, uma das estratégias ao longo do jogo era o João tentar alongar esses pontos, porque nas trocas o chileno teria mais dificuldade, mas no jogo como um todo, e nesse primeiro set principalmente, o Jarry estava muito bem nas trocas. O Jarry não perdia os pontos facilmente, até quando as trocas eram mais longas, quando tinham mais rallies, ele ainda assim se saía muito bem na maioria das vezes, então ele estava jogando um nível excelente no primeiro set. O João não estava conseguindo encontrar brecha no saque dele e até no seu próprio saque o Jarry estava conseguindo fazer uma pressão no João. Outra coisa que a gente também havia dito, que o Jarry teria uma certa dificuldade provavelmente porque a devolução não é o seu ponto mais forte nem de longe. Ao mesmo tempo que o seu saque é muito alto nível, a devolução dele, num geral, costuma ser abaixo e até nisso, no primeiro set principalmente, o Jarry estava muito bem, e ao longo do jogo também como um todo, o Jarry estava devolvendo muito bem o saque do João, então o João sempre ia ali, o Jarry fazendo 30, chegando a fazer deuce, né, 40, então assim, o João não estava tendo vida fácil até para confirmar os seus próprios saques. O Jarry estava indo bem nos seus pontos fortes, indo muito bem, e até nos seus pontos fracos, nos pontos em que ele tem uma certa deficiência no jogo dele, ele também estava indo bem, então assim, era uma partida praticamente invencível para o João, porque até nos pontos onde ele foi com a ideia de forçar o Jarry conseguia se sair bem e conseguia vencer esses pontos e desenvolver bem o jogo dele, né? E aquilo, tirando o ritmo do jogo, não deixava o João entrar no jogo, então assim, os pontos eram muito curtos, o João não conseguia usar os seus golpes muito bem toda hora, então não conseguia esquentar os golpes. Então a estratégia do Jarry no primeiro set funcionou perfeitamente e ele jogou um nível absurdo de tênis e mereceu vencer a primeira parcial, quebrando o João ali no final, num dos últimos games do set. Bom, vamos trazer agora alguns números desse primeiro set, né? Vou colocar aqui para vocês verem. O Jarry teve 4 aces a 1, né? Sacou muito bem, como eu disse. Teve uma dupla falta ali, mas nada demais. Porcentagem de primeiro saque colocado em quadra, o Jarry teve 71% do saque do primeiro saque em quadra, enquanto o João teve 63%, né? Um pouco abaixo do que o João vinha tendo nas últimas partidas. Primeiro saque em quadra e pontos vencidos, o Jarry teve absurdos 90%. O Jarry 90% das vezes, 18 das 20 vezes em que ele colocou o primeiro saque em quadra, ele venceu o ponto, enquanto o João com 63% de aproveitamento nesse mesmo quesito. Então a gente vê a diferença de quando o Jarry conseguia colocar o primeiro serviço em quadra, que era muito grande e era praticamente vencer o ponto, enquanto o João
estava bem abaixo dele nesse quesito, né? Pontos ganhos do segundo saque, 50% para o Diário e 45% para o João, mais ou menos normal, né? Aquilo que a gente já está acostumado. Winners, 13-6 para o chileno, e erros não forçados, o chileno teve 8 e o João teve 9. Então, em todos os números, o Diário foi superior e conseguiu vencer esse primeiro set com muita autoridade e com merecimento. Jogou melhor, né? Chegou a salvar um breakpoint que o João ainda teve ali. O João, quando teve o break, o Diário sacou muito bem, conseguiu fechar a porta para o João, salvou o breakpoint, enquanto o João teve ali 2 breakpoints, um ele salvou e o outro, infelizmente, ele tomou a quebra. Agora falando sobre o segundo set da partida, né? O segundo set o João já começou sacando mal, né? Já teve a quebra ali pro Diário de cara e que acabou ditando o ritmo do segundo set, onde o chileno jogou à frente o tempo inteiro e o João tentando buscar ali no saque do Diário mais aquela coisa, né? Apesar do Diário ter sacado um pouco pior no segundo set do que no primeiro, ele ainda assim não foi quebrado pelo João. O João chegou a ter ali no saque do Diário 2 breakpoints seguidos em algum momento, mas era aquilo, sempre que o João tinha breakpoints, o Diário aumentava o nível e sacava um absurdo. O Diário conseguia colocar um ace, conseguia colocar um saque aberto que voltava curto para ele matar na primeira bola, então as duas chances que o João chegou a ter de breakpoints nesse set, o Diário conseguiu salvar enquanto ele conseguiu quebrar o João ali no início, que ditou o ritmo do jogo. E a gente via nitidamente, até esse ponto do jogo, que o Diário estava muito tranquilo na partida, ele estava muito leve, ele estava jogando solto, ele não estava sentindo pressão, enquanto você via o João nitidamente incomodado, porque ele não conseguia achar respostas, principalmente no saque do chileno. Ele não conseguia desenvolver os pontos, ele não conseguia acertar uma boa devolução, porque o chileno não dava oportunidades, era muito forte nos seus saques. Então, assim, o João ele estava nitidamente frustrado e você via na expressão corporal e facial dele que ele estava incomodado, enquanto o chileno estava muito melhor em questão mental no jogo, né? Então, assim, também foi um fator muito importante nesse segundo set. O João ainda no final do segundo set, no 5-4, chegou a ter 2 set points salvos ali, ele salvou 2 set points no saque do Diário, né? Mas acabou que não conseguiu, não foi suficiente para fechar o game e devolver a quebra, né? Então o Diário ele conseguiu fechar o set e venceu mais um set, sacando muito bem e um pouco abaixo, claro, do primeiro, porque também não dá para você ter em todo set 90% de pontos conquistados em primeiro saque, mas assim, ainda assim um bom set do Diário que conseguiu aproveitar a oportunidade que teve, enquanto o João infelizmente não conseguiu acertar os breakpoints ali, né? Então acabou causando a derrota nesse set também. Agora, trazendo alguns números dessa segunda parcial, vamos colocar aqui para você ver que o Diário teve 7 aces, enquanto o João teve 4. Os dois tiveram mais do que no primeiro set. O João sacou muito bem, no geral, no segundo set, melhor do que vinha sacando no primeiro set. Chegou a também ter 71% do seu primeiro serviço em quadra, né, aumentando o número do primeiro set, enquanto o Diário diminuiu, teve apenas 65% do seu primeiro serviço em quadra. Ainda assim, o chileno teve 73% dos pontos vencidos no primeiro serviço, enquanto o João teve 63%. A diferença no primeiro serviço dos dois era muito nítida ao longo do jogo, né, e nesse segundo set não foi diferente. Além disso, o chileno teve 16 winners contra 8 do brasileiro, e erros não forçados, aí sim o Diário ele teve um pouco a mais que o João, ele teve 12, enquanto o João teve 7. Mas ainda assim a diferença de winners compensou, né? E a diferença do aproveitamento ali nos pontos importantes, nos breaks do João ali, que o João infelizmente não conseguiu defender, enquanto o Diário conseguiu defender muito bem, né, quando sofreu os breaks ali do João. E bora falar agora desse terceiro set, o set em que o João desenvolveu melhor seu jogo, jogou com a mente mais blindada, jogou mais tranquilo, jogou mais calmo, né, até porque ele quebrou ali o Diário no meio do set, então ele ficou à frente praticamente o tempo inteiro, então a pressão ia para o Diário confirmar seu serviço, enquanto o João jogava mais tranquilo. No início o Diário começou jogando igual vinha jogando bem, sacando primeira bola, então assim, alto nível de tênis, e aí depois do atendimento médico que o João solicitou por causa de alguma coisa que ele teve no pé, a gente não sabe ao certo, mas ele solicitou aquele atendimento, depois que ele voltou do atendimento, ele acabou confirmando ali o break, né, eu não sei se o Diário deu uma esfriada, algo assim, mas o fato é que o João conseguiu quebrar o Diário na única vez que ele conseguiu no jogo inteiro, também por causa do erro do adversário, né, porque o chileno conseguiu fazer uma dupla falta, né, ali no momento crucial, então o João conseguiu quebrar muito por causa disso, porque em todos os outros breaks que o João teve e iria ter naquele momento no jogo, o Diário jogou um absurdo no saque, fazia aces, fazia saques extremamente rápidos e colocados, então assim, o único break que o Diário não sacou bem, o João conseguiu a quebra e conseguiu garantir essa vantagem ao longo do set, né, o que deu essa tranquilidade para ele
ao longo desse set. João sacou também melhor nessa parcial, conseguiu colocar melhor o seu jogo nos seus games de saque, impor mais, né? E aí conseguiu vencer esse set, o único que ele venceu na partida, jogando melhor aí que o chileno nessa parcial. Números do terceiro set para você na tela, para a gente ver aí a diferença que foi o saque do João nesse terceiro set, né? Ele conseguiu um ace a 1, o Jarry conseguiu apenas um ace no set inteiro, então muito abaixo do que ele conseguiu nos outros 3 sets. E a porcentagem de primeiro saque do João entrou mais, né? 81% do primeiro saque em quadra, enquanto o chileno teve 67%, abaixo dos outros sets. Pontos conquistados no primeiro serviço, o João teve 76%, enquanto o chileno teve 69%, então abaixou bastante em relação ao primeiro, que é um absurdo de 90%, e até ao segundo. Então foi crucial o saque do João nesse terceiro set para ele conseguir sair com a vitória desse set. Winners, o chileno teve apenas 3 winners no set inteiro contra 6 do João, e erros não forçados, o chileno errou bem mais, errou 9, enquanto o João teve apenas 3. Então os números do terceiro set foram esses, como a gente vê aqui nitidamente o saque ajudou muito o João, né? E o chileno não conseguiu acertar os seus forehands, né, com a mesma capacidade que ele teve de acertar nos outros sets, então acabou custando aí a derrota para ele nesse set. E falando agora do quarto e último decisivo set, né, grande set que os dois jogaram, foi o set mais disputado, né, a parcial em que os dois, ninguém conseguiu quebrar ninguém, né, e acabou indo para o tie break, foi o set mais disputado aí no geral. O João ele jogou melhor no saque do Jarry nessa parcial, ele conseguiu achar atalhos ali no saque, devolveu melhor nesse set, conseguiu fazer 3 vezes seguidas 0,30 no saque do chileno, e aí o chileno virava um psicopata do saque e conseguia virar, né, daquele jeito que ele fez na partida inteira. Chegou a ter 3 breakpoints seguidos, aquele 0,40 que eu jurava que ali viria a quebra para o João, e ele acabou perdendo também aquele game, né, o chileno sacou pra caramba, fez ace, saque primeira bola e conseguiu ainda fechar aquele game, mas foi um set em que o João conseguiu entrar melhor na devolução no saque do adversário, conseguiu ter breakpoints. Infelizmente, em todos os breakpoints ele não teve chance. Diferentemente dos outros jogos que a gente sempre criticava o João pelas trocas que ele fazia nesses pontos e naquela afobação que ele tinha para fechar esses pontos, dessa vez não, dessa vez ele realmente não teve chances, e aí o mérito foi muito do chileno, né? Então a estatística fica até meio que mentirosa nesse set por causa desses breaks que o João não conseguiu fechar, né, devido ao alto nível do chileno nesses pontos importantes. O jogo acabou indo pro tie-break, né? O João não conseguiu a quebra. E no tie-break, o jogo muito disputado, o João conseguiu um mini-break também no 4-2 ali, onde eu achei que ele ia conseguir levar ali, mas o chileno ainda conseguiu voltar, fez um mini-break, e no 5-4, naquela troca ali mais longa, o João tentou forçar ali o terceiro, se eu não me engano, backhand seguido ali na direita do chileno, e acabou jogando a bola na rede, e ali foi crucial, né? 6-4, acabou perdendo 7-4 no tie-break. E o João sai derrotado depois de um grande jogo e de um jogo maior ainda do chileno, que mereceu muito a vitória. Infelizmente o João teve oportunidades ali, mas nos pontos decisivos o chileno jogava muito e o Jarry mereceu também vencer essa partida. Então, assim, grande partida dos dois, e não tenho o que falar sobre o desempenho do João, porque aos 18 anos de idade, na sua estreia no Grande Slam da Grama, na grama sagrada de Wimbledon, ele conseguiu um excelente resultado, um resultado de dar orgulho para o país e de se orgulhar, de ir para casa satisfeito pelo campeonato que fez. Foi até bonito de ver ele também no final de área abraçando a esposa, abraçando o pessoal do boxe, muito feliz depois de uma fase muito ruim que ele passou ao longo do ano, saindo do top 100, agora ele até volta para o top 100, onde ele merece estar, porque o nível dele realmente é ali, até abaixo do top 100, top 50, top 40, porque o que ele joga é muito grande, né, quando ele joga na sua melhor fase, e mereceu a vitória, mereceu sair vitorioso e vai agora seguir sonhando aí com o título de Wimbledon. E trazendo agora os números desse quarto set para a gente avaliar, 12 aces a 3, o chileno realmente conseguiu fazer muitos bons saques nessa última parcial e conseguiu aí sair com vários aces, principalmente em momentos importantes. Esses aces nesse set, caramba, custaram a vitória do João. Que aces importantes que ele conseguiu acertar nesse último set. Duplas faltas 2-1, né? O chileno acabou tendo mais duplas faltas aí ao longo do jogo, mas sempre em momentos ali praticamente que não importavam, tirando aquele break no terceiro set que o João conseguiu fechar graças à dupla falta dele, mas todas as outras foram praticamente relevantes ao decorrer do jogo. Primeiro saque colocado em quadra, 66% do chileno contra 74% do João. Como eu disse, o João ele desenvolveu o jogo dele muito melhor nesse último set, ele jogou bem nesse último set, mas nos pontos que precisava o chileno virava, o Pete Sampras no saque não dava brechas. Infelizmente,
nesses momentos que o João precisava fechar, ele não conseguiu fechar graças ao mérito do chileno, né? Porque a gente vê que o saque, porcentagem de primeiro saque colocado em quadra não foi melhor do que nos outros, né? Foi abaixo até, mas mesmo assim 81% dos pontos vencidos no primeiro serviço, quando ele colocava o primeiro serviço em quadra era crucial praticamente o jogo inteiro, e desse set não foi diferente. O João 79%, um bom número também. O João sacou muito bem nesse último set, muito bem mesmo. E pontos conquistados no segundo saque, 50% para os dois lados, né? Números aí normais. Winners, 20 winners do chileno nesse último set, contra 9 do brasileiro, erros não forçados 13-12. Então, cara, jogo também impecável do chileno. A gente não tem o que questionar, os números não mentem, os dois jogaram um altíssimo nível de tênis, mas o chileno estava jogando no seu auge. Impressionante o que ele jogou nessa partida. Então, falando agora de um resumo, né, fazendo um resumo geral desse jogo, o que aconteceu? O João, ele vendeu muito caro essa derrota, ele jogou bem, ele não jogou mal, longe disso, ele fez uma excelente partida, sacou muito bem na maior parte do tempo, mas o chileno ele estava num nível acima, ele está jogando o seu melhor tênis, ele está num nível muito alto, 6 vitórias seguidas na superfície, veio de 3 no quali, 3 na chave principal, uma delas sobre um top 10, então a confiança vai lá em cima, e ele está jogando muita bola, mereceu vencer a partida porque jogou muito. O João não jogou mal, vendeu muito caro, mas infelizmente não saiu com a vitória. O jogo do Jarry foi muito baseado naquilo que a gente já tinha falado, saque primeira bola, ele conseguiu colocar muito bem o primeiro saque em quadra, no segundo saque também conseguiu vencer muitos pontos, então assim, era sempre muito perigoso nos seus games de saque e o João não conseguia na maior parte do tempo encontrar atalhos nesse saque do Jarry, então acabou perdendo mesmo no que a gente imaginou no saque do adversário, que é muito acima da média. E aquilo que a gente falou, até nos pontos fracos, o Jarry estava bem. Então ele estava excelente nos pontos altos e nos pontos fracos ele estava de bom para ótimo. Então como que você vai ganhar de um cara desse quando ele está num dia assim, num campeonato assim, né, com a confiança lá em cima? Conseguia ir bem nas trocas, conseguia ir bem nas bolas mais baixas, e até o backhand conseguia se defender bem, então assim, era muito difícil encontrar ali brechas para vencer o Jarry, sendo que até nos pontos mais fracos, deficitários dele, ele estava indo bem na partida. Importante a gente falar também dos breakpoints, mais uma vez o aproveitamento do João ruim ao longo do jogo, mas dessa vez dá para perdoar, porque realmente demérito nenhum do João e mérito total do chileno, porque praticamente todos os breakpoints foram feitos com saques absurdos do Jarry, então ele sempre jogava no melhor nível dele sacando nesses pontos cruciais do jogo. E tem que ser falado também que em um desses breakpoints, se eu não me engano naqueles 3 seguidos, no segundo daqueles 3 pontos, o João teve um escorregão, mais um escorregão por causa desses tênis da On, que eu disse no último jogo, uma hora vai custar um ponto crucial esses escorregões, tá escorregando muito acima da média, tem que ver esse sapato dele aí, esse tênis dele, porque não tá normal. Não deu o contrário num breakpoint que poderia ter custado aí a vitória do João no quarto set, levado o jogo para o quinto set, ele acabou escorregando e o campo ficou livre para o Jarry jogar a bola na paralela. Então assim, escorregão num momento completamente inoportuno e que custou ali, pode ter custado a partida para o João. Tem que rever o que está acontecendo no solado, não sei o que está acontecendo, mas escorregou muito no campeonato inteiro, na temporada inteira de grama, e acabou custando num ponto importante hoje. Mas no geral foi um jogo muito bom dos dois, como eu disse, ambos jogaram muito bem, num nível muito alto, foi uma grande partida pra gente que assistiu, e cara, é esse tipo de jogo que a gente quer ver na grama, não é só aquele jogo que o cara só tem saque, não. E eu vi até muita gente falando que o Jarry era server bot, gente, o Jarry tá longe de ser um server bot, ele vai muito bem na rede, ele tem um forehand de fundo de quadra até melhor do que eu lembrava que ele tinha, muito potente, um forehand de baseline ali que ele bate, que ele consegue direcionar, ele consegue colocar muita força, então assim, a bola vai com muito peso pro outro lado, então, cara, ele tem um jogo que um server bot normal, um Opelka, um Pericard, eles não têm, então ele tá longe de ser um server bot, muito pelo contrário, é até um absurdo você falar que o Jarry é um server bot depois dele jogar o que ele jogou hoje, pô, vamos concordar que o cara joga muito tênis e ele tá num nível altíssimo de tênis, vai ser muito difícil de ganhar dele com ele jogando desse jeito. E outra coisa a destacar, mais um tie-break que o João perde, né? Mais um tie-break onde ele tem mini-break a favor e ele acaba tomando a virada. O João tem que melhorar nesses pontos, porque nos últimos jogos que ele vem jogando e tem tie-breaks, ele normalmente perde. Mais um tie-break que o João perdeu, infelizmente, mas é o que vem acontecendo. Bom, agora o campeonato acabou para o João, infelizmente, mas a gente tem que exaltar a grandíssima
temporada de grama, né, por mais que os resultados, como eu disse no último vídeo, não tenham sido absurdos, mas pelo que ele jogou, e um grandíssimo campeonato de Wimbledon, onde ele avança para a terceira rodada com 18 anos de idade, no seu primeiro campeonato de Wimbledon, passando por adversários complicados, adversários da casa, adversários complicadíssimos que jogam um tênis muito sólido. Ele conseguiu vencer e conseguiu dar orgulho ali para quem torce por ele, e tem que sair de cabeça erguida desse campeonato, porque foi um campeonato muito bom no geral, de se tirar muito mais pontos positivos do que pontos negativos. O Nicolas Jarry segue, vai enfrentar o Cameron Norrie, número 61 do mundo aí na próxima rodada, um cara inglês, um cara que já foi top 10, um cara da casa, então assim, vai ser uma pedrada, mas eu acho que com o Jarry jogando esse nível, se ele mantiver o que ele vem jogando, ele tem muitas chances de fazer o melhor resultado dele aí na carreira em Wimbledon e avançar às quartas de final, porque ele vem jogando muito tênis, vai ser muito difícil ele perder jogando o que ele está jogando. Agora o João, ele segue. O que a gente tem de confirmação é que ele vai jogar o Campeonato do Canadá, o Masters 1000 de Toronto. Não sei se antes ele vai ter torneios. Pode ser que seja mais uma daquelas paradas maiores, né, que ele dá, de 3 semanas mais ou menos, 4 semanas às vezes sem jogar. Não sei se ele vai jogar ali o ATP 500 de Washington, acho que não, né, até vi algo sobre isso, mas não tenho certeza se ele vai jogar algum torneio preparatório antes desse Masters 1000. Eu acho que ele deveria jogar para pegar ritmo, para não ficar só treinando, né, nos lugares que ele treina. Eu acho que ele deveria jogar torneios nesse tempo, descansa aí 1 a 2 semanas e joga, mas eu acho que, como não foi confirmado nada até o então momento, eu acho que provavelmente ele deve voltar só em Toronto. Vamos ver aí o que vai acontecer, mas o fato é esse, né? E aí é isso, cara. Mais um mês sem João Fonseca, pô, tá acostumando a gente mal, porque chega, joga um absurdo e a gente vai ter que ficar um mês sem ver o moleque jogar. Aí não dá, pô, aí me ajuda. Mas enfim, rapaziada, muito obrigado para você que ficou até aqui, muito obrigado para você que vem acompanhando aí os vídeos sobre tênis, muito feliz aí com a repercussão que o canal tem tomado. Deixa o seu like, não esquece de dar o like para o YouTube recomendar esse vídeo para outras pessoas, se inscreve no canal e ativa o sino para não perder quando tiver vídeo novo, porque sempre vai ter vídeo sobre tênis aqui, beleza? Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo e tchau, tchau.